Olá, boa tarde. Um projeto em Belo Horizonte visa dar capacitação e mais oportunidades a pessoas com algum tipo de deficiência no mercado de trabalho. Nos últimos anos, o mercado de trabalho tem passado por mudanças significativas. Uma delas é a alta inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência ocupando cargos diversos. O Vinícius é um deles. Diagnosticado com doenças psicossomáticas, ele hoje vê a oportunidade de iniciar uma carreira sem barreiras. O projeto que impulsionou o Vinícius e outras centenas de pessoas com algum tipo de deficiência a se inserirem no mercado de trabalho é o Rede Inclusiva, um braço da Rede Cidadã, e que atua diretamente em parceria com instituições e empresas em busca de capacitação, emprego e renda. Hoje a gente faz inclusão de pessoas por meio do programa de aprendizagem. Então essas pessoas elas são inseridas no mundo do trabalho como aprendizes em empresas normalmente que já têm um compromisso com o Ministério do Trabalho e que são autorizadas a fazer isso. Então essas empresas cumprem a cota de pessoas com deficiência com aprendizes e esses aprendizes eles têm a oportunidade aí de serem formados dentro da cultura da empresa e posteriormente são efetivados. A Lei número 8.213 de 91, mais conhecida como a Lei de Cotas, prevê a inclusão de 2% de pessoas com deficiência em um quadro de funcionários que varia entre 100 e 200. Levantamento divulgado em março deste ano pelo Ministério do Trabalho, com base em informações do E-Social, aponta que atualmente no Brasil, mais de 545 mil pessoas com deficiência e reabilitadas do INSS estão inseridas no mercado formal de trabalho. Desse total, 93% ocupam as vagas destinadas à lei de cotas. Apesar dos bons números em relação à inserção de pessoas com algum tipo de deficiência no mercado de trabalho, o preconceito existe e deve ser superado. Acho que se enfrentasse, sairia da situação com a cabeça erguida, porque acredito que isso não limita, sabe? Isso não pode ser uma limitação para o ser humano, enfim. Eu sempre digo que não existem pessoas capazes mais ou menos. A capacidade é você que descobre. A formação na Rede Cidadã é composta por aprendizado em diferentes áreas, sobretudo a humanista. Então a gente fala muito sobre autoconhecimento, nós falamos muito sobre protagonismo, porque é importante que as pessoas, inclusive, se entendam as suas necessidades e consigam nomear suas emoções e levar isso até dentro do dia a dia no trabalho para que elas se fortaleçam. A rede me ensinou valores, missões, e me ensinou lições valiosas, por exemplo, de companheirismo, porque na nossa turma aprendemos que somos todos iguais, aprendemos que um precisa do outro para caminhar, eu preciso de você. Aprendemos, por exemplo, que somos seres humanos, porque muitas vezes a gente se coloca rótulos, não, peraí, eu sou PCD, eu sou isso, eu sou aquilo. E a gente aprendeu aqui, na rede, que rótulos não existem. Atenção, comunidades de fé de Belo Horizonte e região metropolitana. Terminam nesta quinta-feira as inscrições para o Encontro Arquidiocesano de Pastoral. O evento, promovido pelo Vicariato Episcopal para a Ação Pastoral, acontece no próximo sábado, reunindo as diversas instâncias e instituições da Arquidiocese. Além de um momento para expressar a comunhão e projeto de evangelização da Igreja, o encontro é uma oportunidade para rever o caminho percorrido neste ano e pensar nas perspectivas para 2025. O encontro arquidiocesano neste sábado vai das 8 da manhã ao meio-dia na Catedral Cristo Rei, localizada na rua Campo Verde, número 165, bairro Juliana. Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível no link tinyurl.com/Encontro Pastoral 2024. E estão abertas também as inscrições para o Circuito Sociocultural Arquidiocesano, promovido pelo VEASPAM, Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental. O objetivo é reunir paróquias que têm ações sociotransformadoras e buscam ajudar cada vez mais o próximo. Cada comunidade de fé poderá apresentar as iniciativas realizadas nas paróquias por meio de momentos culturais e exposições. A reunião será realizada no dia 30 de novembro, no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, Rua Além Paraíba, 152, bairro Lagoinha.
Já as inscrições vão até o próximo dia 15 e podem ser feitas online no link tinyurl.com/circuito Veaspan. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para hoje em algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta quinta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. A noite será de céu fechado, mas com tempo firme. A temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima pode chegar a 29. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%. Em Contagem, na região metropolitana, o dia será de sol com muitas nuvens. À tarde e à noite serão com pancadas de chuva isoladas e trovoadas. A mínima foi de 18 graus e a máxima pode chegar a 29. A umidade relativa do ar fica variando entre 50% e 100%. Em União de Minas, no Triângulo Mineiro, à tarde e à noite serão com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima foi de 22 graus e a máxima pode chegar a 29. A umidade relativa do ar fica entre 60% e 100%. Neste domingo, o Complexo 104 recebe a segunda edição do Mercado 104, uma feira que reúne moda, gastronomia, arte e design local. O repórter Paulo Xavier tem mais informações sobre o evento. Boa tarde, Paulo. Oi, Pedro, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão conosco no Horizonte Notícia. Estamos aqui ao vivo no Complexo 104, que há muitos anos já foi uma fábrica de tecidos, mas hoje é um importante espaço cultural aqui da região centro-sul de Belo Horizonte, um espaço de eventos, shows, desfiles, temos uma cafeteria, aqui já foi um cinema, enfim, é histórico de todo jeito e esse espaço todo aqui, no domingo, vai ser invadido por cores e por muita criatividade com a segunda edição do Mercado 104. Profissionais da moda, da gastronomia, da arte, enfim, tudo o que há de melhor na nossa economia criativa. E é por isso que eu estou aqui com Elan Moura, que é um dos organizadores aqui do mercado, né? Boa tarde, Elan. O que o público vai encontrar neste domingo aqui? Bem, primeiro um espaço maravilhoso, centenário, um patrimônio histórico da cidade, revitalizado. E um pouco de artesanato, um pouco de moda, um pouco de cultura, arte, gastronomia. O Mercado 104 é a nova feira de Belo Horizonte, num espaço que já abrigou outros eventos, como a Baú, que é uma feira tradicional que teve na cidade. E a ideia é incentivar pequenos e médios produtores e empresários e ceder espaço para que eles possam, enfim, divulgar os seus produtos e ampliar seus clientes em potencial. Bom, aqui ainda vai ser preparado, né? Lotado. E como que vai ser? Vão ser estandes, vão ser placas, vai ter comida, vai ter música? Como é que vai ser a dinâmica a partir das 10 da manhã, né, Elan? Isso, a partir das 10 da manhã, o pão vai ser tomado por estandes. Esse complexo ele abriga o Monté, que é um bar tradicional e recém-preparado como Revelação, onde vão ter shows, gastronomia e do lado de cá muitas bebidinhas, comidinhas, coisas gostosas e bonitas para a família inteira. Tá certo, Elan. Obrigado pela sua participação. Então, fica eu, Pedro. Excelente, Paulo. Muito obrigado. Fique então o convite para a segunda edição do Mercado 104. Um projeto universitário envolvendo um novo tipo de terapia, com auxílio de cavalos, está ajudando pessoas com diversas condições de saúde na capital mineira. Técnica recomendada para diversas pessoas com diferentes tipos de transtornos de desenvolvimento, a ecoterapia ganhou novos espaços em Belo Horizonte. O trabalho realizado no campus Pilar do Centro Universitário Arnaldo, no bairro Olhos d'Água, acolhe a comunidade envolvendo os cursos de psicologia, educação física e medicina veterinária. Na ecoterapia, a gente usa o cavalo como agente promotor da saúde. Ele vai trazer um movimento tridimensional para o ser humano, além dos ajustes tônicos. Ele leva estímulo a nível do sistema nervoso central e isso vai ajudar as crianças que não conseguem fazer os próprios ajustes, como andar ou fazem uso da cadeira de rodas, conseguirem ter uma melhor postura ou até ficar de pé.
Um dos alunos da ecoterapia, Lucas tem uma condição genética rara chamada Síndrome de Emanuel e tem recebido a ajuda dos animais e dos profissionais para evoluir vários aspectos da qualidade de vida. A gente buscou a ecoterapia como uma forma de uma adaptação, uma modalidade nova para ele, tentando sair das terapias convencionais e iniciar com esse contato com o animal, né, com o cavalo. A gente buscou em outros lugares e aqui na faculdade Arnaldo a gente foi acolhido. Ele vem super satisfeito, sai, a gente vai conversando bastante, né, sobre o animal especificamente, né, chama Zinco. O Zinco vai ver o Zinco hoje, Lucas, ele vai demonstrando alegria, tem uma demonstração de movimento para ele, de alegria para ele é pelo movimento, balança bastante o braço. Então ele fica bem satisfeito quando chega aqui, olha, vê o cavalo, né? A atenção da psicologia e junto com a fisioterapia ali é bem importante ali ao lado dele, né? Então ele vem bem satisfeito e vem evoluindo, né? Mesmo estando bem no princípio, vem evoluindo bem. Então aqui em pista a gente trabalha com o Lucas formas de posicionamento, então a gente coloca ele invertido no cavalo, de um lado para o outro, porque a gente vai trabalhar tanto a força quanto o ajuste tônico e a lateralidade. Então para ele conseguir desenvolver a marcha, o controle de tronco e tudo, a gente precisa que ele se movimente, né? Use um movimento tridimensional para conseguir os objetivos. Além do aprendizado docente, ao ter contato com pessoas com diferentes condições, os estudantes que participam da ecoterapia, como monitores e estagiários, levam muitos ensinamentos para a vida. Eu vejo uma resposta, não sei se pode falar, mas espiritual. Acho que a gente vê realmente o que é a bondade, o que é ser bom, o que é que nossos problemas não significam nada. E que é uma coisa maravilhosa da gente conseguir ter um momento assim de tipo, meus problemas não importam. Uma tentativa de uma nova terapia e como vem evoluindo bem, a tendência é ir levando até uma certa idade que ainda tenha evoluções, né? Para ter evolução, para melhoria da postura dele, do tronco, né? Então, enquanto estiver evoluindo, a ideia é uns 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano, a gente manter dentro do projeto, com certeza. O cientista político Malco Camargo faz análise da vitória do republicano Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos. No Brasil, tem tido a leitura que a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos é resultado de uma hegemonia da direita da defesa pela liberdade econômica e de valores mais conservadores no mundo inteiro. Na prática, não foi isso que aconteceu. A eleição dos Estados Unidos é resultado da velha lógica da relação entre política e economia. Se a economia vai bem, a política vai bem. Se a economia vai mal, a política vai mal. E Joe Biden, nos Estados Unidos, não teve força pós-pandemia para voltar à normalidade a situação econômica do país. O resultado foi uma baixa avaliação do seu governo. E sabemos, governo mal avaliado tem pouca chance de ser reeleito. Trump, então, surge como uma alternativa à revitalização da economia americana. Então não são os valores conservadores que têm moldado o mundo americano. É a velha lógica já ensinada pelo próprio marqueteiro nos Estados Unidos na década de 60. O que vale na eleição é a economia. E quem não entender isso, não faz o seu sucessor. É o que aconteceu nos Estados Unidos. Por isso, brasileiros que acham que isso terá um grande impacto na eleição de Bolsonaro estão equivocados na leitura. Bolsonaro, ou a direita no Brasil, só vai ter espaço na próxima eleição caso a economia não vá bem. Se Lula der conta de gerar prosperidade econômica para o Brasil, dificilmente a sua reeleição não acontecerá. O ex-presidente Jair Bolsonaro comemorou o retorno de Donald Trump à Casa Branca. Já o presidente Lula parabenizou o magnata pela vitória sobre a democrata Kamala Harris. Defendendo o respeito ao resultado eleitoral, Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou nesta quarta-feira o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. A mensagem foi enviada pelo brasileiro nas redes sociais, que desejou sorte e sucesso ao novo governo do republicano. Lula destacou que a democracia é a voz do povo e que o mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para ter mais paz,
desenvolvimento e prosperidade. Recentemente, Lula havia manifestado preferência pela candidata Kamala Harris. Segundo ele, uma vitória da democrata resultaria em fortalecimento da democracia. Por sua vez, o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado político de Trump, celebrou no X a vitória de seu amigo e qualificou como o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro. Bolsonaro afirmou ainda que o milionário americano se ergueu novamente depois de ter enfrentado um processo eleitoral brutal em 2020 e uma injustificável perseguição judicial. Em 2020, Trump se negou a reconhecer a derrota nas eleições presidenciais contra o candidato democrata Joe Biden. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou nesta semana o novo Manual de Orientação do FGTS Digital. Sobre este assunto, eu converso com o coordenador do curso de Ciências Contábeis da PUC Minas, José Ronaldo da Silva. Boa tarde, José, seja bem-vindo. O que muda com esse novo Manual de Orientação do FGTS Online? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes. Pedro, o que muda para o empregado, nada. Para o empregador, sim, porque ele passa a utilizar o sistema FGTS digital em substituição aos sistemas anteriormente adotados. A GRRF, Conectividade Social, a GFIP, que eram os sistemas anteriores e foram substituídos pelo FGTS digital, que se tornou obrigatório agora. E essas mudanças no sistema, elas são positivas e mesmo que afetem mais o empregador, como elas impactam na vida do trabalhador? Pedro, em relação ao empregador, o que acontece são melhorias, porque ele passa a ter uma informação mais rápida, mais precisa acerca das suas informações de FGTS cumpridas pelo empregador. E em relação ao empregador, também ele passa a ter um melhor controle sobre os recolhimentos de FGTS e sobre a situação de seus colaboradores em relação às incidências, o melhor controle com relação ao recolhimento, evitar declarações e guias recolhidas em duplicidade, enfim, uma melhoria no processo de arrecadação e de controle do FGTS, tanto pelo fisco, pelos agentes arrecadadores, quanto para o empregador na geração da informação, que essa passa a estar vinculada ao E-Social, de acordo com as informações constantes do E-Social, e também para o próprio empregado, que passa a ter a informação mais precisa. Professor, quem está obrigado a adotar o FGTS digital? Pedro, estão obrigados, o microempreendedor individual e o segurado especial, também todos os órgãos públicos, também todas as organizações e empregados domésticos que já obrigatoriamente se valem do E-Social. Essa obrigatoriedade se tornou necessária e exigida a partir da competência março de 2024. Então, desde 2023, agosto de 2023, entrou em fase de testes o sistema e se tornou obrigatório para, a priori, todos os contribuintes do FGTS, mas isso foi sendo escalonado, abrangendo agora também microempreendedores individuais e empregador doméstico. Professor, e onde podemos pesquisar essas informações? Pedro, o melhor local é a Escola Gov. Então, através do aplicativo gov.br, que o contribuinte acessa mediante o cadastro de uma senha e o uso do seu CPF no login, ele tem acesso a estas e todas as outras informações inerentes a questões fiscais, tributárias, em todos os âmbitos de governo, em especial no que diz respeito ao âmbito federal. Então, o caminho é acessar o aplicativo gov.br, digitar lá na busca Manual do FGTS Digital, e aí vai obter todas as informações
e pode baixar uma cópia do edital, do manual, se assim desejar. Professor, agradeço sua participação aqui com a gente no Horizonte Notícia. Uma boa tarde. Ok, Pedro, boa tarde a você e aos ouvintes. À disposição. E se você ainda não faz parte da família de devotos de Nossa Senhora da Piedade, eu te conheço a conhecer o projeto. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ali no canto para ter informações e se tornar um membro dessa família, que ajuda na manutenção e desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além de cuidar de um dos principais patrimônios dos mineiros, que é o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nós estamos com 21% da meta de arrecadação de novembro. A sua doação é muito importante. E você pode sugerir assuntos para discutirmos no Horizonte Notícia. O nosso número de WhatsApp é 31 99680 2910. E para rever as reportagens que foram ao ar hoje, acesse o nosso canal no YouTube, que é o @Horizonte Notícia TVH. Nós voltamos amanhã, 12:30. Fique com Deus e até lá.